Título: O Padrinho do Caos. Como destruir sua carreira e se tornar imortal. Marlon Brando. Ele zombou de Hollywood com o dinheiro deles. O golpe genial de Marlon Brando. Capa: 7 círculos de caos de Marlon Brando leu. O texto de uma frauda por 19 milhões de dólares. O maior troll da história do cinema. Estamos acostumados a pensar que o Marlon Brando dos últimos anos é uma tragédia. Um velho gordo e preguiçoso que enlouqueceu e destruiu sua carreira. Mas e se eu disser que essa é a maior mentira da história do showbiz? Ele não enlouqueceu. Ele se tornou o troll mais bem pago do planeta. Enquanto outros atores decoravam seus papéis, ele exigia 19 milhões de dólares para ler o texto direto de uma fralda de bebê. Ele chegava nas filmagens com um balde de gelo na cabeça, usava um microfone no ouvido para captar ondas de rádio da polícia em cena e recusou o Oscar de forma escandalosa, humilhando publicamente toda a elite dos EUA. Hoje, vamos abrir seus diários de áudio secretos e provar. O padrinho não perdeu a cabeça. Ele simplesmente assaltou o cassino de Hollywood de forma genial. Você abriu este vídeo porque quer entender quem realmente foi o padrinho. Um gênio que perdeu a cabeça ou um troll de 80 nível que enganou o sistema? Eu vasculhei dezenas de memórias de seus colegas, li transcrições de seus diários de áudio pessoais e relatórios dos sets de filmagem para montar um quadro que geralmente não é mostrado em documentários. Esqueça a imagem do gordo preguiçoso. Vou provar que Brando foi o primeiro punk da história do cinema. E esse caos não começa com seu nascimento e nem mesmo com O Poderoso Chefão. Tudo começou no momento em que ele decidiu dizer não ao prêmio mais prestigioso do planeta. Ato 1. Sabotagem como arte. Você acha que conhece essa história? 1973. Marlon Brando ganha o Oscar por interpretar Vito Corleone, mas em vez de subir ao palco, envia a nativa americana Satin Little Feather para recusar o prêmio em protesto contra a opressão dos indígenas. Essa é a versão oficial, a versão dos livros de história do cinema. Mas se olharmos mais a fundo, se analisarmos a psicologia de Brando naquele momento, veremos algo completamente diferente. Não era apenas ativismo político, foi o ato de sabotagem mais sofisticado, público e cruel da história do show business. Foi o momento em que Brando decidiu testar. Posso cuspir na cara do rei e fazê-lo pedir mais? Para entender a magnitude desse ato, é preciso lembrar o contexto. Início dos anos 70. Antes de O Poderoso Chefão, Brando era considerado veneno de bilheteira. Os estúdios não queriam trabalhar com ele. Ele era um pária, notícia velha, um gênio que havia perdido o toque. Quando Francis Ford Coppola lutou por ele, os produtores faziam gestos de loucura. E então, O Poderoso Chefão é lançado. O filme se torna um fenômeno. Brando retorna ao Olimpo. Hollywood é uma seita muito peculiar. Eles adoram histórias de filhos pródigos. Estavam prontos para perdoar tudo, seus caprichos, seu temperamento difícil, seus fracassos passados. A cerimônia de 1973 deveria ser o ato de grande reconciliação. A indústria preparou o bezerro gordo para sacrificar em homenagem ao retorno do pródigo Marlon. O Oscar não era apenas um prêmio, era um símbolo. Você é nosso novamente. Nós te amamos. Aceite nosso amor. Qualquer outro ator em seu lugar rastejaria até aquele palco de joelhos. Ganhar um Oscar após uma década de esquecimento é o auge da carreira. É validação, é dinheiro, é imortalidade. Mas Brando odiava ser amado por algo que considerava falso. Ele desprezava a própria ideia de que atores competissem entre si como cavalos de corrida. Então chega o momento culminante. Roger Moore e Liv Ullmann anunciam o vencedor. O salão explode em aplausos. Todos esperam por Marlon. Esperam o smoking, o sorriso, o discurso emocionado.
o agradecimento à mãe e à academia. Em vez disso, levanta-se uma garota pequena em um vestido tradicional Apache. Preste atenção aos detalhes se você assistir a essa crônica novamente. Olhe para o rosto de Roger Moore. Ele estende a estatueta, o ídolo dourado pelo qual as pessoas naquela sala estariam dispostas a matar. E Satine faz um gesto que destruiu a realidade. Ela estende a palma da mão para frente. Um gesto de recusa. Ela fisicamente rejeita o santo graal de Hollywood. Nesse momento, ocorre um curto-circuito na sala. Brando não apenas não compareceu, como fez George Scott alguns anos antes. Não. Brando tomou o controle do ar. Ele roubou o show deles. 85 milhões de pessoas ao vivo assistiram não ao triunfo de Hollywood, mas à sua humilhação. Brando os forçou a ouvir sobre o massacre em Wounded Knee, sobre como a indústria cinematográfica transforma indígenas em selvagens. Mas sejamos honestos. Por que isso é sabotagem e não apenas caridade? Porque Brando sabia. Eles não poderiam cortá-lo. Ele era grande demais. Se fosse outra pessoa, sua carreira teria acabado naquele instante. Mas Brando usou seu recém-adquirido poder de poderoso chefão para punir aqueles que lhe deram esse poder. Ele estava em casa assistindo à transmissão em uma pequena TV. Testemunhas dizem que ele não parecia alguém realizando um feito político. Ele parecia satisfeito. A realidade superou as expectativas. Hollywood esperava gratidão, mas recebeu um espelho. Brando mostrou a eles: seu prêmio é lixo. Sua aprovação não me interessa. Eu posso pegar o momento mais importante do seu calendário e transformá-lo em uma palestra sobre genocídio, e você não pode fazer nada a respeito. Foi uma demonstração de poder. Ele disse: não jogo mais pelas suas regras. Não sou mercadoria. Sou o caos. Muitos pensaram que era o fim, que após tal afronta, ele nunca mais seria chamado para um filme decente. A audiência na sala se dividiu entre os que vaiavam e os que aplaudiam, mas todos estavam chocados. As pessoas cochichavam. Ele enlouqueceu. Ele destruiu sua carreira. Mas aqui está o paradoxo que só Brando entendeu. Quando você quebra as regras de forma tão grosseira, você se torna maior do que o jogo. Na manhã seguinte, ele estava nas capas de todos os jornais do mundo. Não como o ator que ganhou a estatueta, mas como o homem que ousou dizer não ao sistema. Seus cachês não caíram, eles dispararam. Ele provou que era incontrolável, e isso o tornou ainda mais desejado. Ele transformou a recusa do prêmio em uma performance que foi lembrada mais do que qualquer papel daquele ano. Esse foi o primeiro ensinamento de seu manual sobre como destruir uma carreira. Se você quer se tornar imortal, pare de tentar agradar a todos. Faça-os se sentirem desconfortáveis. Mas se você pensa que a recusa do Oscar foi o auge de sua rebeldia, está enganado. Aquilo foi apenas um aquecimento. Brando estava apenas começando a se deliciar. Em breve, ele partiria para as selvas das Filipinas para filmar um filme sobre a Guerra do Vietnã. E lá ele criaria um inferno que faria a façanha do Oscar parecer uma inocente travessura infantil. Lá nas selvas, ele não apenas recusaria um prêmio, ele rejeitaria o roteiro, a lógica e a razão. Ato 2. O Coração das Trevas. 1976. Filipinas. Um calor que derrete o cérebro. Tufões destroem os cenários. Martin Sheen sofre um ataque cardíaco bem no set. Francis Ford Coppola hipotecou sua casa, seu carro e seu futuro para filmar Apocalipse Now. Ele está à beira do suicídio. A única coisa que o mantém são as esperanças em Marlon Brando. Brando é a tábua de salvação. Ele precisa chegar, interpretar o Coronel Kurtz, o soldado perfeito, disciplinado, um boinas verdes, enlouquecido pela grandeza, e salvar o filme. Coppola espera um profissional. Pagou a ele a quantia sem precedentes de 3,5 milhões de dólares por um mês de trabalho. E então, Marlon chega ao acampamento.
Quando Coppola o viu, ficou sem fôlego. Não de admiração, mas de horror. Não era um boinas verdes que saiu do carro. Era algo enorme, disforme e pesado. Brando pesava quase 140 quilos. Ele era tão grande que não cabia em nenhum dos uniformes militares feitos para ele. Mal conseguia andar. Mas o pior estava por vir. Coppola, com a voz trêmula, perguntou: "Você leu o livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, no qual o filme é baseado?" Brando olhou para ele com seu olhar pesado e sonolento, e respondeu: "Não. E o roteiro também não li. É idiota. Esse é o momento em que qualquer diretor normal teria demitido o ator, processado e encerrado o projeto." Brando pegou 3 milhões adiantados, chegou despreparado, engordou e se recusou a aprender o texto. Parecia a maior fraude da história do cinema. Todos no set estavam certos de que Brando estava apenas zombando. Ele veio para pegar o cheque e destruir Coppola. Mas é aqui que a realidade supera as expectativas. Brando não era preguiçoso. Ele era o único na selva que entendia sobre o que realmente era aquele filme. Ele olhou para o roteiro e viu ali um vilão padrão de Hollywood. General que enlouqueceu. Entediante. Raso. Falso. Brando entendeu. Se ele seguisse o roteiro, seria apenas um filme de ação. Mas ele queria criar um mito. Em vez de filmar, ele fez Coppola passar uma semana com ele em uma casa flutuante, apenas conversando. Imagine o nível de tensão. Uma equipe de filmagem de centenas de pessoas parada, dólares queimando a cada segundo, enquanto Brando dava palestras ao diretor sobre a natureza do bem e do mal, comendo sorvete. Ele estava quebrando Coppola. Forçava o diretor a abandonar suas próprias ideias. Brando o convencia. Meu personagem não pode ser apenas um militar. Ele precisa ser algo místico, enorme, como uma estátua de Buda, cheia de maldade. Seu excesso de peso. Brando transformou esse defeito na principal decisão artística do filme. Ele exigiu ser filmado apenas nas sombras, apenas em close, capturando pedaços de seu rosto na escuridão. Ele sabia que seu corpo volumoso em roupas pretas pareceria um monólito, uma montanha escondendo uma ameaça. Se ele fosse magro, seria apenas um soldado. Sendo enorme e oculto na escuridão, ele se tornou uma divindade. E então, ele fez o que ninguém esperava. Uma manhã, apareceu no set com a cabeça completamente raspada. Sem aviso. Ele viu essa imagem em sua mente e simplesmente a realizou. O crânio careca, brilhando na penumbra da caverna, tornou-se um ícone. Isso não estava no roteiro. Foi puro instinto de Brando. E, finalmente, o famoso monólogo sobre o horror. Brando nunca decorou o texto do roteirista. Em vez disso, durante as filmagens das cenas finais, ele começou a improvisar. A lendária história sobre como vacinaram crianças contra a poliomielite e depois os inimigos cortaram as mãos das crianças não estava no papel. Brando atirou das profundezas de seu subconsciente bem diante da câmera. Ele não estava interpretando um papel. Ele estava imergindo a si mesmo e Coppola em um verdadeiro transe. Ele murmurava, sussurrava, fazia pausas que pareciam durar uma eternidade. Os operadores de câmera enlouqueciam, sem saber quando desligar a câmera. O resultado? Aqueles 15 minutos em que Brando está na tela mudam a própria estrutura do filme. Antes de sua aparição, é um drama de guerra. Após sua aparição, é um horror psicológico. Brando provou. A perfeição nasce do caos. Se ele fosse profissional, se tivesse emagrecido e decorado as falas, teríamos apenas um bom filme. Mas porque ele foi sabotador, porque fez todos ao seu redor sofrerem e se adaptarem à sua loucura, tivemos uma obra-prima. Ele fez a realidade se curvar a ele. Ele não estava interpretando o Coronel Kurtz, que criou seu próprio reino na selva contra as ordens. Brando se tornou Kurtz, criando seu reino no set contra o diretor.
Coppola mais tarde admitiria que foi esse caos que tornou o final grandioso. Brando destruiu o roteiro para encontrar a verdade. Mas como ele conseguia fazer monólogos filosóficos tão profundos sem memorizar uma linha do texto? Como ele podia interpretar um gênio se seu olhar estava sempre inquieto, como se estivesse procurando algo? A resposta a essa pergunta é ainda mais cínica e genial. Não era apenas preguiça. Era uma técnica que Brando inventou para matar de vez a atuação no sentido clássico. E para isso, ele precisou de um pequeno receptor de rádio e muita audácia. Ato 3. Fones no ouvido e cola na testa. Imagine a cena. Você é um ator jovem e ambicioso. Decorou seu papel de cor. Chega ao set de O Poderoso Chefão para atuar ao lado do grande Marlon Brando. Seu coração dispara. Câmera, ação. Você olha nos olhos da lenda, esperando encontrar o abismo de sabedoria de Don Corleone. Mas Brando não olha nos seus olhos. Ele fixa o olhar na sua testa, ou no seu ombro, ou na lâmpada atrás de você. Você se sente desconfortável. Pensa, meu Deus, estou atuando tão mal que ele nem quer me olhar? Não. É que ali, atrás de você, tem um cartão com o texto dele colado com fita adesiva. As lendas de que Brando não decorava seus papéis circulavam por Hollywood há décadas. Críticos e invejosos chamavam isso de o cúmulo do amadorismo. Ele bebeu tanto que não consegue lembrar duas frases. Cochichavam nos bastidores. Ele simplesmente não se importa. É um gato gordo preguiçoso. Escreviam os jornais. Isso é mentira. E essa mentira esconde uma das revoluções mais profundas na arte de atuar. Brando realmente odiava decorar textos, mas não porque tinha má memória. Ele podia citar Shakespeare por páginas inteiras quando queria entreter convidados em festas. Ele se recusava a decorar o roteiro intencionalmente, por ideologia e princípio. Sua filosofia era simples e devastadora. Na vida, não sabemos o que vamos dizer no segundo seguinte. Por que no cinema deveria ser diferente? Pense em como falamos na realidade. Procuramos palavras. Fazemos pausas para formular um pensamento. Nossos olhos vagam enquanto o cérebro busca o verbo certo. É esse processo de busca que torna a fala viva. Agora lembre-se dos maus atores. Eles disparam réplicas como metralhadoras. Sabem o que o parceiro vai dizer e já têm a resposta pronta. Isso não é diálogo, é ping-pong de frases decoradas. É uma falsidade que enojava Brando. Ele usava colas, idiot cards, como eram chamadas no set, para hackear esse mecanismo. Espalhando o texto por toda a sala, nas decorações, nos adereços, nas costas dos operadores, ele se obrigava a ler durante a filmagem. Isso criava um efeito físico único. O espectador via o olhar de Brando vagar. Ele semicerrava os olhos, focando em algo distante. O público pensava, veja, Don Corleone está ponderando uma decisão complexa. Na verdade, Marlon estava tentando decifrar a letra do assistente no cartão colado na árvore. Esse olhar errante se tornou sua marca registrada. Criou um efeito de presença documental absoluta. Ele não interpretava alguém pensando. Ele realmente estava envolvido em uma tarefa cognitiva em cena. Mas Brando não parou nas colas. As colas eram da era analógica. Nos anos posteriores, ele avançou para um nível cyberpunk de sabotagem. Ele começou a usar um pequeno receptor de rádio no ouvido. A versão oficial para os estúdios. O Sr. Brando quer ouvir melhor o diretor. A realidade. Em uma sala ao lado, um assistente com um microfone lia o texto para ele durante a tomada. Isso deixava seus parceiros furiosos. Imagine, você está atuando em uma cena trágica, chorando, gritando, e na sua frente está Brando com uma expressão impassível, ouvindo vozes na cabeça. Mas a técnica funcionava de forma genial. O assistente dizia a frase, Brando a ouvia. Seu cérebro processava o sinal.
e só uma fração de segundo depois ele a repetia com os lábios. Surgia um micro-atraso, um lag quase imperceptível. Era esse lag que criava a sensação de que o pensamento nascia na cabeça dele naquele instante. Era o anti-ator. Às vezes, ele ia ainda mais longe, transformando as filmagens em um experimento absurdo. Houve casos em que ele pedia para conectar seu fone, não ao assistente, mas a uma frequência policial, ou a um rádio comum. Imagine a cena. Um diálogo tenso sobre o destino do mundo. O rosto de Brando de repente se contorce com uma emoção estranha, fora de lugar, mas assustadoramente viva. O diretor em êxtase. Que atuação complexa, que subtexto. E Brando naquele momento apenas ouviu no rádio que os bombeiros estavam apagando um abrigo de gatos ou a previsão do tempo. Ele reagia a estímulos reais, estando dentro de uma cena fictícia. Ele deixava a aleatoriedade, o caos do mundo real entrar no ambiente estéril do cinema. Esse era seu método de combater o tédio. Ele odiava a previsibilidade. Se soubesse o que iria dizer, ficava entediado. E se o ator está entediado, o público também ficará. Arriscando estragar a cena, parecendo um idiota com um fone no ouvido, ele alcançava o principal: vida em cenários mortos. Os críticos viam preguiça. Brando via método. Ele transformou suas falhas, a relutância em decorar, em uma ferramenta que tornou sua atuação inatingível para aqueles que honestamente aprendiam suas lições. Ele mostrou que no cinema, assim como na vida, o mais importante não é o que você diz, mas como você silencia enquanto busca as palavras. No final dos anos 70, ele aperfeiçoou esse método. Ele podia chegar ao set sem saber nem o nome do filme e atuar de forma genial, apenas lendo do ponto eletrônico. E então ele percebeu: se posso fazer isso com o mínimo de esforço, por que não posso ganhar o máximo de dinheiro por isso? Era hora de monetizar esse circo. Era hora de Superman e do acordo que fez os contadores de Hollywood chorarem lágrimas de sangue. Ato 4. Os 10 minutos mais caros da história. 1978. O mundo do cinema está prestes a passar por uma revolução, mas ninguém percebe isso ainda. Os produtores Alexander e Ilya Salkind decidiram fazer o impossível: criar um blockbuster sério e caro baseado em um quadrinho. No caso, Superman. Hoje isso soa engraçado, mas naquela época, quadrinhos eram vistos como lixo infantil. Nenhuma estrela que se respeitasse queria vestir colantes e capa. Para vender esse filme ao público, os produtores precisavam de um deus. Precisavam de gravidade. Precisavam de Marlon Brando. Eles foram até ele, implorando para que interpretasse Jor-El, o pai do Superman. O papel era minúsculo, apenas algumas cenas no início do filme. Qualquer outro ator pediria um cachê padrão e ficaria feliz em aparecer em um potencial sucesso. Mas Brando não era qualquer ator. Naquele ponto, ele havia se tornado o assaltante corporativo mais caro do mundo. Ele olhou para o roteiro, sentiu o desespero dos produtores e decidiu realizar o roubo mais audacioso da história de Hollywood. Ele impôs condições que deveriam fazer os produtores rirem na cara dele e o expulsarem do escritório. Primeiro, 3.700.000 de cachê fixo. Segundo, quase 12% de toda a bilheteira do filme. Terceiro, as filmagens não poderiam durar mais de 12 dias. E o mais importante, ele não precisava ler o roteiro com antecedência. Isso não era um contrato. Era um ultimato terrorista. Brando basicamente disse: vou trabalhar por $1 milhão por semana por um papel que pode ser cortado, e vocês ainda vão me agradecer. E sabe o que é mais assustador? Eles concordaram, mas a realidade superou as expectativas até mesmo aqui. Ao receber o cheque, Brando decidiu que até 12 dias de trabalho eram demais para algo tão tolo quanto Superman. Na primeira reunião criativa, ele, com a maior seriedade,
propôs ao diretor Richard Donner uma ideia genial. Brando disse: "Quem sabe como os habitantes de Krypton se parecem? Talvez eles se pareçam com rosquinhas ou com malas verdes. Imagine essa cena. O maior ator da geração sentado, convencendo o diretor de que o pai do Superman deveria ser uma mala verde falante." Brando argumentou: "Posso dublar a mala de casa. Isso vai economizar tempo para todos nós, e o público ficará impressionado com a ousadia conceitual." Muitos pensam que isso foi loucura. Não. Foi um teste. Brando estava testando os limites da idolatria deles. Queria ver até onde estavam dispostos a se curvar, só para ter seu nome no cartaz. Se Donner concordasse, Brando provavelmente riria e sairia, pois desprezava a falta de espinha dorsal. Mas Donner implorou para que ele interpretasse um humano. Brando suspirou e concordou, mas com a expressão de quem estava fazendo um grande favor. As filmagens se tornaram uma farsa. Brando se recusou a decorar o texto. Como já sabemos, esse era seu princípio. Mas dessa vez, ele se superou. Na cena em que Jor-El coloca o bebê Kal-El na cápsula de resgate e faz um discurso emocionado de despedida ao filho, o texto estava escrito diretamente na fralda da criança. Olhe para o rosto de Brando no filme. Aqueles olhos cheios de lágrimas e sabedoria, olhando para o filho. Na verdade, ele estava lendo: "Você irá para longe, meu filho, do traseiro do bebê." Esse foi o auge de seu cinismo. Ele vendia a eles a emoção de uma tristeza universal, lendo de uma fralda, e por isso recebeu o maior pagamento de sua carreira. O resultado: seu tempo de tela foi pouco menos de 20 minutos, incluindo hologramas gravados previamente. Por isso, ele recebeu, no total, com os percentuais, $19 milhões. Christopher Reeve, que interpretou Superman, malhou na academia, pendurou-se em cabos e carregou o filme nas costas. Recebeu 250 mil. Brando ganhou mais por ir ao banheiro durante as filmagens do que Superman por todo o filme. Mas o ponto crucial dessa história nem é o dinheiro. Com seu comportamento, Brando criou um precedente que mudou a economia do cinema. Antes dele, os atores eram trabalhadores contratados. Depois dele, tornaram-se parceiros. Robert Downey Jr., recebendo 50 milhões por Os Vingadores, deveria acender uma vela para Marlon Brando toda noite. Foi Marlon quem provou que uma estrela é uma marca que vale mais do que a própria produção do filme. Ele mostrou que pode desprezar o material, sugerir interpretar uma mala, ler de uma fralda, e ainda assim, seu carisma manterá a tela tão poderosa que o filme se tornará um sucesso. Ele venceu esse jogo. Mas, como qualquer jogador compulsivo, precisava aumentar as apostas. O dinheiro não o divertia mais. O poder sobre os produtores se tornou rotina. Ele precisava de uma nova forma de entretenimento. E nos anos 90, quando sua forma física finalmente entrou em declínio e a indiferença atingiu proporções cósmicas, ele encontrou um projeto que lhe permitiu transformar o set de filmagem não apenas em um lugar para ganhar dinheiro, mas em um circo surreal de horrores. Bem-vindo à Ilha do Dr. Moreau, o lugar onde Brando finalmente parou de fingir que se importava e começou a simplesmente zombar da realidade. Ato 5. Ilha das Criaturas. 1996. Austrália. Um inferno tropical. Se as filmagens de Apocalipse Now foram uma tragédia que se transformou em obra-prima, as de A Ilha do Dr. Moreau viraram uma farsa que se tornou lenda. Nesse ponto, Marlon Brando já não era apenas um ator complicado. Ele era um imperador entediado. Ele não ia para o set para trabalhar, mas para ver até onde podia levar sua loucura antes que o estúdio dissesse pare. Spoiler, eles nunca disseram pare. A história da criação desse filme é uma crônica de decadência. Primeiro, demitem o diretor visionário Richard Stanley, que sonhou com esse filme a vida toda. No lugar dele,
colocam o artesão John Frankenheimer. Brando vê essa traição. Ele percebe que a arte morreu e só restou o negócio. Então, ele decide se vingar. Se o estúdio quer transformar o filme em um circo, ele será o palhaço principal. A primeira aparição de Brando no set chocou a todos. Ele estava enorme, mas não era só pelo peso. Ele mesmo fez sua maquiagem. Deixou o rosto pálido, pintou os lábios, parecendo uma velha geisha japonesa ou um personagem de teatro kabuki. Mas a cereja do bolo era o adereço na cabeça. Brando entrou em cena com um balde de gelo na cabeça. Sim, você ouviu direito. Um simples balde de champanhe com gelo. Ele simplesmente o virou, colocou na cabeça e disse: "Vou atuar assim." Nesse momento, o diretor deveria ter chamado os enfermeiros. Os produtores deveriam ter parado as filmagens. Mas Brando tinha uma aura de poder tão grande que ninguém ousou questionar. Todos apenas assentiram. Sim, senhor Brando, o balde é genial. Isso destaca, a frieza do seu personagem. A realidade superou as expectativas. Não era senilidade. Brando estava testando-os. Ele esperava que alguém mostrasse vontade criativa e dissesse: "Marlon, tire esse balde idiota." Mas eles ficaram em silêncio. E quanto mais eles se calavam, mais absurdo se tornava seu comportamento. Mas o balde foi só o começo. O momento mais surreal veio quando Brando conheceu Nelson de la Rosa, o menor homem do mundo na época. Brando se apaixonou por ele, não de forma romântica, mas como uma criança se apaixona por um novo brinquedo estranho. Ele declarou que reescreveria o roteiro. Agora, o Dr. Moreau teria um mini-eu. Brando exigiu que costurassem para Nelson roupas idênticas às suas e aplicassem a mesma maquiagem. Os roteiristas arrancavam os cabelos. Por quê? Qual o sentido disso? Brando foi inflexível. No final, tivemos algumas das cenas mais estranhas da história do cinema. Um Brando gigantesco, parecido com uma montanha, tocando piano, e ao lado dele, um minúsculo sósia. Parecia um delírio febril. Mas para Brando, era o ápice do sarcasmo. Ele literalmente mostrava ao público e ao estúdio: "Vejam, transformei seu sério thriller de ficção científica em uma paródia de si mesmo. Criei um meme vivo 20 anos antes da internet." Seu colega de cena, Val Kilmer, também era famoso por seu temperamento insuportável. Todos esperavam uma batalha de titãs. Mas Brando nem se deu ao trabalho de lutar. Ele simplesmente destruiu Kilmer com sua indiferença. Kilmer tentava atuar, criar escândalos, roubar a cena. Brando apenas ficava em seu trailer com ar-condicionado, comendo pizza, e só saía quando tinha vontade. Ele usou novamente seu famoso fone de ouvido. Mas dessa vez, ele superou o nível de Superman. Os técnicos no set contavam que frequentemente Brando captava a frequência da polícia local. Bem no meio de uma tomada, onde seu personagem deveria discutir experimentos genéticos e a natureza humana, Brando podia parar e dizer: "Ó, está acontecendo um assalto no Woolworths." O diretor gritava: "Corta! O que foi isso?" E Brando respondia impassível: "Apenas a vida, John. Apenas a vida." A Ilha do Dr. Moreau foi um desastre de bilheteira. Os críticos destruíram o filme. A carreira do diretor foi arruinada. Mas Brando saiu ileso. Ele recebeu seus milhões e, mais importante, se divertiu transformando um caro projeto de Hollywood em seu parque de diversões pessoal. Muitos biógrafos chamam esse período de queda. Eu chamo de libertação. Brando chegou a um ponto em que não se importava mais com o que pensavam dele. Ele desconstruiu o cinema por dentro. Ele nos mostrou que, se tirarmos o glamour, a magia do cinema e as caras sérias, o que sobra é um homem gordo com um balde na cabeça, sendo pago milhões para zombar dos outros. E nisso havia mais verdade do que em todos os dramas vencedores do Oscar daquele ano.
Mas para entender como ele chegou a essa grandeza cínica, precisamos rebobinar a fita, voltar ao início, onde o jovem, bonito e feroz Marlon Brando não destruía o cinema, mas o recriava. Porque antes de se tornar o monstro que quebra as regras, ele foi o Deus que as escreveu. Vamos voltar aos anos 50, a camiseta molhada em Um Bonde Chamado Desejo, e entender onde estava a verdadeira revolução de seu método. Ato 6. O nascimento do método. Para entender como Marlon Brando chegou ao ponto de colocar um balde de gelo na cabeça e ler falas de fraldas, precisamos voltar no tempo, até o ponto zero. 1951, quando Uma Rua Chamada Pecado chegou aos cinemas. Muitos acham que Brando era apenas um cara bonito que atuava bem. Isso é um erro fundamental. O jovem Brando não era um ator. Ele era um terrorista que entrou no museu estéril do teatro clássico e o explodiu por dentro. Vamos relembrar o contexto. Como era o cinema antes de Brando? Era o reino de Laurence Olivier e Cary Grant. Um mundo de alto estilo. Os atores falavam com dicção perfeita, usavam ternos impecavelmente passados, e mesmo morrendo em cena, caíam de forma bela e teatral. A atuação era considerada uma arte de declamação. Você tinha que se posicionar, virar para a plena luz e pronunciar suas falas de forma alta e clara, para que a avó surda na última fileira do balcão pudesse ouvir. Era uma mentira bonita e nobre. E então surge Stanley Kowalski. Na primeira cena, o público experimentou um choque comparável a um raio. Na tela, não havia um cavalheiro. Havia um animal. Ele se coçava. Ele suava. De verdade, com manchas molhadas nas axilas, algo considerado vulgar nos anos 50. Ele falava de boca cheia. Ele murmurava, engolia as palavras, resmungava. Os críticos da velha escola ficaram furiosos. Escreviam: esse cara não sabe falar. Ele tem uma papa na boca. Mas o público, especialmente as mulheres, não conseguia desviar o olhar. Por quê? Porque Brando trouxe para a tela algo que nunca esteve lá, a verdade fisiológica. Sua famosa fala enrolada não era um defeito de dicção, era uma arma. Na vida real, as pessoas não falam como no teatro. As pessoas murmuram quando estão cansadas. As pessoas sussurram quando estão com dor. Brando fez o público esforçar-se para ouvir. Ele destruiu a distância entre a tela e a plateia. Ele fez o espectador se inclinar para ouvi-lo, e nesse momento, ele os agarrava pela garganta. Chamam isso de método, associando-o ao sistema de Stanislavski. Mas a realidade, como sempre, é mais complexa. Brando odiava o termo método, que ele associava a Lee Strasberg, a quem, aliás, desprezava. Brando aprendeu com Stella Adler, que pregava a força da imaginação e não a exploração de traumas infantis. Mas para o público isso não importava. Eles viam eletricidade na tela. Veja a cena em que ele grita: Stella! Um ator clássico teria interpretado isso como uma tragédia, com pompa e gestos dramáticos. Brando interpreta como um animal ferido. Sua camiseta molhada e rasgada tornou-se um símbolo de uma nova era. Ele foi o primeiro homem no cinema a permitir-se ser simultaneamente um objeto agressivo de desejo sexual e uma criança vulnerável e chorosa. Ele destruiu a imagem do herói impecável. Antes de Brando, o herói tinha que ser um exemplo a ser seguido. Brando mostrou que o herói pode ser um agressor, um grosseiro, um bruto, mas ainda assim possuir um magnetismo irresistível. Foi uma revolução. James Dean, Paul Newman, Robert De Niro, Al Pacino, todos eles saíram daquela camiseta suada de Marlon Brando. Sem ele, não haveria cinema moderno. Ele mostrou que a verdade feia é mais interessante que a mentira bonita. Mas aqui reside a tragédia que explica todas as suas ações subsequentes. Brando buscava a verdade. Ele queria ser real.
Mas Hollywood é uma fábrica de sonhos, uma fábrica de ilusões. Assim que Brando mostrou essa nova, crua maneira de atuar, Hollywood imediatamente a comercializou. Sua rebeldia virou uma marca. Sua verdade começou a ser copiada por milhares de medíocres, transformando-a em um novo clichê. Ele viu a indústria digerir sua sinceridade e cuspir em forma de dinheiro. Ele percebeu que sua alma havia se tornado uma mercadoria. As pessoas iam ao cinema não pela verdade, mas para ver aquele selvagem Brando. Foi então, nos anos 50, que nasceu o cinismo que floresceria nas décadas de 70 e 90. Brando entendeu. Eles não querem me entender, eles querem me consumir. Se na juventude ele usou seu corpo e emoções para provar que o cinema podia ser arte, na velhice ele usou seu corpo e preguiça para provar que o cinema é prostituição. Uma rua chamada pecado foi seu presente para o mundo. O balde na cabeça em A Ilha do Dr. Moreau foi sua vingança por como o mundo lidou com esse presente. Ele começou como um revolucionário que queria mudar o sistema e terminou como um anarquista que queria queimá-lo, enquanto ele mesmo ardia por dentro. Mas mesmo após todo esse caos, após milhões de dólares, escândalos e filmagens destruídas, no final da vida, restou apenas uma coisa: silêncio. E centenas de fitas, nas quais ele gravou sua verdadeira voz, que ninguém deveria ouvir. Estamos nos aproximando do final. Do momento em que as máscaras foram retiradas, e restou apenas o velho em uma casa vazia na Mulholland Drive. Ato 7. Silêncio. Los Angeles, início dos anos 2000. No topo da Mulholland Drive, ergue-se uma casa que mais parece uma fortaleza. As janelas estão fechadas. Lá dentro, um homem que já foi símbolo de beleza e sensualidade animalesca, agora se tornou prisioneiro de seu próprio corpo. Naqueles anos, os tabloides competiam em crueldade. Chamavam-no de Jabba the Hutt. Publicavam fotos tiradas com lentes de longo alcance através das cercas, saboreando cada dobra de sua gordura. O mundo estava certo de que Marlon Brando havia enlouquecido. Ele era um velho quebrado e solitário, vivendo seus dias abraçado a uma geladeira e um cilindro de oxigênio, odiando o mundo inteiro. Era a imagem esperada, a queda de um titã, uma tragédia que vendia jornais. Mas a realidade, escondida por trás das paredes daquela casa, era completamente diferente. Não havia loucura ali. Havia um trabalho contínuo, doloroso e profundo de pensamento, que só descobrimos após sua morte. Quando Brando morreu em 2004, ele deixou não apenas dívidas e um testamento confuso, ele deixou centenas de fitas. Acontece que, por décadas, Marlon Brando manteve um diário de áudio. Mas não eram apenas anotações sobre o que comi no café da manhã. Era o papel mais longo e honesto de sua vida. Nessas fitas, não há poderoso chefão, não há estrela caprichosa. Há uma voz suave e tranquila de um homem tentando entender quem ele é e por que está aqui. Ele usava auto-hipnose. Nas gravações, ele frequentemente se dirigia a si mesmo na terceira pessoa. Ouça-me, Marlon, relaxe. Você é apenas parte do universo. Ele era seu próprio psicoterapeuta, o pai que nunca teve e o único espectador que respeitava. Essas gravações viraram de cabeça para baixo nossa visão sobre sua preguiça e sabotagem. Pensávamos que ele desprezava a atuação porque a considerava abaixo de sua dignidade. Nas fitas, a verdade se revela. Ele desprezava a atuação porque ela o lembrava da infância. Ele confessa que aprendeu a atuar não para ganhar um Oscar. Ele aprendeu a atuar para sobreviver. Sua mãe era uma mulher que definhava em mansões vazias, que ele constantemente tirava dos bares. Seu pai era um tirano cruel. O pequeno Marlon aprendeu a trocar de máscaras, a se adaptar ao humor do pai, a interpretar o papel de bom menino ou bobo da corte, para evitar surras
ou acalmar a mãe. Atuar é sobrevivência. Ele sussurra em uma das fitas. Todos nós somos atores. Você atua para não ser atingido. Você atua para ser amado. E aí está o pensamento final, o mais poderoso. Brando não destruiu sua carreira por arrogância. Ele a destruiu porque ela foi construída sobre seu trauma infantil. Toda vez que um diretor gritava, ação, Brando voltava ao estado de uma criança assustada, que precisava mentir para não ser punida. Sua obesidade, sua grosseria, seu fone de ouvido, o balde na cabeça, tudo isso era uma armadura gigantesca. Ele construiu ao redor de sua alma ferida uma fortaleza de gordura e cinismo, para que ninguém mais pudesse machucá-lo. Ele afastava o mundo antes que o mundo pudesse afastá-lo. Nos últimos anos, ele passava os dias não em tristeza, mas estudando ciência, filosofia e internet. Ele podia passar horas discutindo o funcionamento de um motor ou os princípios da aerodinâmica. Ele patenteou várias invenções. Ele buscava a verdade no mundo real, porque o mundo do cinema era para ele uma fábrica de mentiras. Sua morte em 1º de julho de 2004 por fibrose pulmonar foi o ponto final no roteiro que ele mesmo escreveu. Em seu funeral, não havia milhares de fãs. Foi uma despedida fechada. Suas cinzas foram espalhadas não sobre as colinas de Hollywood, mas sobre o Vale da Morte e o Tahiti, lugares onde ele se sentia livre das máscaras. Então, quem ele era? A história o lembra como um grande ator que perdeu a forma. Mas, ao ouvir essas gravações, entendemos. Ele era um grande pensador que acidentalmente se tornou ator. Ele venceu o sistema da maneira mais paradoxal. Hollywood comprou seu rosto, sua voz e seu talento. Mas Hollywood nunca conseguiu comprar sua alma. Ele a escondeu. Ele a preservou em fitas magnéticas, no silêncio de sua casa vazia. Ele provou que é possível ser a pessoa mais famosa do planeta e ainda assim permanecer um completo enigma. Ele transformou sua vida em uma performance, onde o público via apenas o que ele queria mostrar: o palhaço, o monstro, o gênio caprichoso, e o verdadeiro Marlon ele guardou para si. E nesse silêncio, nesse último ato de partida, ressoa sua maior vitória. Ele não se tornou imortal graças aos filmes. Os filmes envelhecem, a película desbota. Ele se tornou imortal porque transformou sua vida em uma equação insolúvel, que ainda tentamos resolver. Ele se foi em seus próprios termos, sem roteiro, sem diretor e, finalmente, sem dor. Então, o que vemos quando olhamos para essa vida inteira, sem cortes de edição ou censura? Estamos acostumados a pensar que a história de Marlon Brando é uma tragédia de potencial perdido, de um gênio que trocou seu talento por comida e escândalos. Mas essa é a visão do sistema. A visão daqueles que acham que o sentido da vida é ser uma peça conveniente e gerar lucro para o estúdio. A realidade dá um tapa na cara dessas expectativas. Brando não é uma história de derrota. É uma história de vitória absoluta e assustadora. Ele venceu Hollywood com suas próprias armas. Ele pegou o dinheiro deles, mas não entregou sua alma. Transformou seus defeitos, preguiça, excesso de peso, temperamento difícil, nos ativos mais valiosos da indústria. Ele fez o mundo dançar conforme sua música, mesmo quando estava em silêncio com um balde na cabeça. Ele foi o primeiro punk rocker do cinema, que provou: se você for corajoso o suficiente para ser autêntico, o mundo te perdoa por tudo. Mesmo que essa autenticidade pareça feia, o Padrinho não destruiu sua carreira. Ele simplesmente a superou. Ele entendeu que a vida é curta demais para gastar decorando palavras alheias. E esse é seu principal ensinamento para nós. Não tenha medo de decepcionar os outros, se esse for o preço para permanecer fiel a si mesmo. Assim, Brando foi o único que olhou nos olhos do monstro de Hollywood e não piscou.
Ele transformou sua vida na performance mais cara da história, fazendo os produtores pagarem milhões por seu silêncio, seu peso e seu desprezo. Ele não era um velho louco, era o empresário mais bem-sucedido, que vendia o vazio a preço de ouro. A realidade superou as expectativas. Pensávamos que ele estava perdendo, mas ele estava apenas roubando o cassino. Mas Hollywood não perdoa essas coisas. O sistema aprende. E depois de Brando, criaram mecanismos para que nenhum ator jamais tivesse tanto poder. Substituíram personalidades por franquias. Substituíram rebeldes por caras em colãs verdes diante de telas verdes. Como exatamente a indústria se vingou da humilhação que Brando lhes impôs? E por que hoje o surgimento de um novo Marlon é fisicamente impossível? Eu desenterrei documentos que mostram como os estúdios agora controlam a vida das estrelas, até o DNA delas. Se você pensa que os atores são livres, está profundamente enganado.